Provérbios 4 revelado. O segredo da Bíblia na palavra de Deus entre a luz da sabedoria e as trevas. E se a sua vida estivesse sendo guiada por caminhos de trevas, mesmo acreditando estar na luz? Essa é a provocação central de Provérbios 4, um capítulo que não apenas aconselha, mas confronta cada um de nós com uma verdade decisiva. A sabedoria é luz, e rejeitá-la é abraçar a escuridão. Mais do que palavras antigas, este texto é uma convocação urgente. Ele nos chama a despertar da distração, a perceber que cada escolha, cada pensamento e cada passo moldam a estrada que percorremos. Aqui não há espaço para neutralidade. Ou se caminha para a luz crescente da sabedoria, ou se mergulha pouco a pouco nas trevas da insensatez. Prepare-se, porque nesta jornada pelas linhas de Provérbios 4, você será convidado a enxergar a vida de uma nova forma, a mergulhar fundo em reflexões que unem espiritualidade, filosofia e psicologia, e a reconhecer que há um segredo da palavra de Deus que pode mudar radicalmente a sua maneira de viver. A urgência da escuta. Provérbios 4 se abre com uma convocação que atravessa os séculos. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Essas palavras ecoam como um trovão em meio ao silêncio, trazendo uma mensagem que não pode ser adiada. Não se trata de um conselho facultativo ou de uma sugestão gentil, mas de uma ordem carregada de urgência, como se a própria vida dependesse dessa resposta imediata. E de fato depende. Escutar aqui não significa apenas captar sons ou palavras. Escutar, neste contexto, é um ato espiritual e existencial. É mergulhar na verdade até que ela se torne parte do próprio ser, até que ela molde o coração, o caráter e a mente. Mas por que a escuta é tão urgente? Porque o mundo em que vivemos está saturado de vozes. Vozes que gritam nos comerciais, vozes que murmuram em nossos pensamentos, vozes que disputam nossa atenção no fluxo incessante de informações. Se não aprendermos a distinguir a voz da sabedoria no meio desse coro caótico, seremos arrastados pelo barulho, perdendo o rumo e aceitando como verdade aquilo que não passa de ilusão. A urgência da escuta nasce do fato de que não existe neutralidade. Ou ouvimos a voz da vida, ou consciente ou inconscientemente, nos deixamos guiar pela voz que conduz à destruição. A Bíblia nos mostra que a escuta é o primeiro passo da fé. A fé vem pelo ouvir, diria Paulo séculos depois. Ouvir é abrir-se, é permitir que algo externo penetre o espaço interno e transforme. Quando Salomão clama para que seus filhos ouçam, ele está apontando para uma verdade fundamental. Não há sabedoria possível para o coração fechado. O ouvido é a porta da alma, e o que deixamos entrar molda o que seremos amanhã. Essa é a dimensão da urgência. Ignorar a voz da sabedoria hoje é colher as consequências da insensatez amanhã. É preciso entender que ouvir, na perspectiva bíblica, não é passivo. É mais do que captar palavras. É estar atento, é inclinar-se, é submeter-se. É escutar com o coração disposto a obedecer. O sábio não é aquele que acumula conhecimento, mas aquele que se deixa guiar pela voz que vem de Deus. Por isso, a instrução do Pai, mencionada no início do capítulo, não é apenas o conselho humano de um patriarca preocupado. É o reflexo da própria voz divina, ecoando através da tradição, do cuidado, do amor que deseja preservar a vida. A urgência da escuta é, no fundo, a urgência de viver. Vivemos em um tempo em que a escuta foi substituída pela pressa de responder. Estamos mais preocupados em ter uma opinião do que em ouvir profundamente. Porém, Salomão já sabia, há milênios, que o primeiro degrau da sabedoria é a humildade de calar-se e abrir o ouvido. Quem não sabe ouvir não pode aprender, e quem não aprende está condenado a repetir os mesmos erros. A vida inteira pode se perder por causa da surdez espiritual, da incapacidade de prestar atenção ao que é essencial. Essa surdez não se manifesta apenas em ignorar sermões ou conselhos. Ela aparece na incapacidade de ouvir o outro, na pressa de silenciar a consciência que acusa, na recusa em dar atenção à voz suave que alerta sobre o perigo.
Quantas vezes o coração humano mergulha em decisões ruins simplesmente porque não quis ouvir? O aviso estava lá, o sinal estava presente, mas o ouvido se fechou. É por isso que Provérbios 4 não começa com um discurso elaborado sobre moral ou virtude. Ele começa com um chamado simples: ouvir. Se esse passo não for dado, todo o resto se perde. A urgência da escuta também está ligada ao tempo. O amanhã não está garantido. Cada dia que passa sem ouvir a voz da sabedoria é um dia em que damos espaço para as trevas ocuparem mais território dentro de nós. As escolhas pequenas se acumulam e, quando percebemos, já estamos distantes da luz, caminhando por estradas sombrias. Ouvir não pode ser adiado. O chamado é agora. A voz que clama é para hoje. A transformação começa neste instante, quando inclinamos o ouvido e deixamos que a verdade entre. É importante lembrar que escutar não é fácil. Requer esforço, atenção, disciplina. As vozes do mundo são mais altas, mais atraentes, mais imediatas. A voz da sabedoria é suave, mas consistente. Ela exige silêncio interior, exige disposição em desacelerar, em prestar atenção. É como a diferença entre o barulho de uma tempestade e o sussurro de uma brisa. Quem não se aquieta não consegue distinguir a brisa, mas quem aprende a silenciar o coração descobre que ali está a direção da vida. A urgência da escuta, portanto, é um chamado à vigilância e à sensibilidade. É um convite a despertar do entorpecimento da rotina, da distração e da superficialidade. É reconhecer que cada palavra de sabedoria é um mapa, um guia, uma lâmpada que ilumina a escuridão dos caminhos. Salomão sabia que sem essa escuta atenta, os filhos, e por extensão todos nós, se perderiam na multidão de vozes que conduzem ao vazio. Por isso, ele insiste, quase suplica: ouvi. É a insistência de quem sabe que o preço da surdez é a ruína, mas o fruto da escuta é a vida abundante. Assim, quando nos aproximamos de Provérbios 4, somos convidados a fazer uma pausa radical, a suspender o ruído interno e externo, a abrir o ouvido e o coração para a voz que realmente importa. É uma escolha simples, mas decisiva: ouvir ou não ouvir. Na superfície, pode parecer uma decisão pequena. Na realidade, é a encruzilhada entre luz e trevas, entre sabedoria e insensatez, entre vida e morte, o legado invisível da sabedoria. Ao seguir adiante em Provérbios 4, encontramos uma verdade que vai além das palavras imediatas. A sabedoria não é apenas ensinada, mas transmitida como uma herança silenciosa, um legado invisível que se move de geração em geração. Salomão, ao falar com seus filhos, não está apenas oferecendo conselhos pessoais. Ele está entregando algo que recebeu antes, algo que lhe foi confiado. Ele é herdeiro de uma tradição de sabedoria que vinha de Davi, seu pai, e que, por sua vez, vinha da experiência vivida, das batalhas enfrentadas, das orações elevadas em meio à noite. Existe, portanto, um fio ininterrupto que conecta cada geração quando a sabedoria é valorizada e preservada. Esse legado é invisível, porque não se limita a riquezas materiais, títulos ou conquistas externas. Ele se inscreve no coração, nos hábitos, no modo de olhar o mundo. Quando um pai transmite a seu filho a instrução da sabedoria, não está apenas dizendo palavras, está plantando sementes que podem florescer décadas depois. E muitas vezes, essas sementes germinam em momentos de crise, quando tudo parece ruir e de repente uma lembrança, um ensinamento, uma palavra ecoa no interior, reacendendo a chama da esperança e da direção. Salomão não fala como quem improvisa. Ele fala como quem foi moldado. O mesmo acontece conosco. Muito do que carregamos hoje, nossas convicções, nossos valores, até mesmo nossas dúvidas, são frutos de vozes que nos precederam. Seja a voz de nossos pais, de mestres, de amigos, ou até da tradição espiritual que nos cerca. A sabedoria que recebemos não é neutra, ela se torna parte de quem somos, influencia nossos passos, molda nossas escolhas. Por isso, Provérbios 4 mostra que o verdadeiro legado
não se mede em propriedades herdadas, mas na qualidade da instrução recebida. Quando pensamos no que realmente atravessa o tempo, percebemos que são os princípios e não os bens. Dinheiro pode se perder, casas podem ser destruídas, conquistas podem ser esquecidas, mas a sabedoria permanece. Ela é capaz de atravessar séculos, continentes, culturas. Ela é universal, adaptável, resistente ao desgaste do tempo. Por isso, quando Salomão pede a seus filhos que ouçam, ele não está apenas preocupado com sua geração. Ele está preocupado com todas as gerações futuras que seriam impactadas por aquele ensinamento. Esse legado invisível, no entanto, não se transmite automaticamente. Ele exige uma atitude de escuta, de aceitação, de prática. Não basta que alguém diga palavras sábias. É preciso que o coração esteja disposto a guardá-las. A herança da sabedoria é oferecida, mas pode ser rejeitada. E é nesse ponto que a responsabilidade individual aparece. Cada geração recebe um tesouro, mas cada geração decide se vai preservá-lo ou desperdiçá-lo. Hoje, vivemos em um mundo que valoriza muito mais o imediato do que o eterno. A pressa em conquistar coisas materiais muitas vezes nos faz esquecer o poder do legado invisível. Quantas vezes se luta por heranças palpáveis, enquanto se despreza o valor de princípios espirituais e éticos que poderiam transformar a vida inteira? Provérbios 4 nos chama a reavaliar o que realmente estamos transmitindo e recebendo. Afinal, que legado temos deixado? Que tipo de sabedoria ou de insensatez estamos semeando nas próximas gerações? A beleza desse legado é que ele não se limita ao círculo familiar. Cada palavra de sabedoria, cada atitude reta, cada gesto de justiça e amor se torna semente que pode frutificar no coração de alguém, mesmo sem que percebamos. Uma vida guiada pela luz da sabedoria é por si só um testemunho que se torna herança para todos ao redor. O invisível se manifesta no visível. Aquele que guarda a sabedoria ilumina não apenas seu caminho, mas também o de outros que caminham ao lado. Salomão, ao falar com seus filhos, reconhece essa dimensão. Ele sabe que não está apenas educando uma geração, mas influenciando o futuro. Essa consciência é transformadora. Nos convida a viver de modo que nossas palavras e atitudes não sejam apenas momentâneas, mas carreguem em si a força de um legado que resiste ao tempo. E aqui está o ponto mais profundo. O legado da sabedoria não vem apenas do esforço humano. Ele é reflexo da própria palavra de Deus, que é viva, eterna e eficaz. É por isso que, quando transmitimos sabedoria, transmitimos algo que transcende nossa própria limitação. Entregamos um pedaço da eternidade, algo que permanece mesmo depois de nós. O legado invisível da sabedoria é, portanto, o maior tesouro que alguém pode receber ou deixar. Ele não aparece nos registros de bens, não é anunciado em manchetes, não se mede em cifras, mas é ele que sustenta uma vida em tempos de crise. É ele que oferece direção quando os caminhos parecem confusos. É ele que ilumina o coração quando tudo ao redor está escuro. Esse é o tesouro silencioso que Provérbios 4 nos convida a valorizar e proteger acima de tudo. O chamado do pai ao filho. Ao avançarmos em Provérbios 4, percebemos que a sabedoria não é apresentada de maneira impessoal ou fria, mas revestida da ternura de um chamado paterno. Salomão fala como quem transmite algo vital, quase como se estivesse passando um bastão em uma corrida de gerações. O tom é íntimo, familiar, direto. Um pai se dirigindo a seus filhos, implorando que guardem a instrução como quem segura a própria vida nas mãos. Esse aspecto é essencial, porque nos mostra que a sabedoria bíblica não é apenas uma ideia abstrata ou uma filosofia distante, mas um cuidado profundo que brota da relação, do amor e da responsabilidade. O chamado do pai ao filho carrega em si uma profundidade que toca qualquer pessoa, independentemente de sua tradição religiosa ou experiência familiar. É o eco de uma voz que nos lembra que somos herdeiros de algo maior do que nós mesmos. Há uma continuidade,
uma responsabilidade de não deixar que a sabedoria se perca entre uma geração e outra. É como se Salomão estivesse dizendo: eu não falo apenas por mim, mas por todos que vieram antes e que encontraram vida na palavra de Deus. Essa voz paterna é também a voz da tradição, da consciência, da própria presença divina que se manifesta no cuidado. Esse chamado revela um aspecto importante. A sabedoria é sempre relacional. Ninguém a descobre isoladamente, como se fosse uma pedra escondida em uma caverna secreta. Ela é ensinada, transmitida, compartilhada. O pai fala ao filho, o mestre instrui o discípulo, a experiência do passado guia os passos do futuro. E nessa dinâmica, entendemos que ouvir não é apenas um ato individual, mas também um gesto de pertencimento. Quem ouve reconhece que faz parte de uma história, que não começou em si mesmo e não terminará em si. Há, ainda, uma dimensão psicológica e espiritual nesse chamado. Jung falaria sobre o arquétipo do pai como símbolo da ordem, da lei, da estrutura que orienta a psique humana. Nesse sentido, a voz paterna que ecoa em Provérbios 4 é também a voz da ordem interior, aquela que aponta para o caminho certo em meio ao caos das emoções e dos desejos. Não se trata de um autoritarismo vazio, mas de uma autoridade fundamentada na verdade e na experiência. É a voz que diz: eu já caminhei por estradas perigosas e aprendi que apenas a sabedoria conduz à vida. Por isso, ouça-me. O chamado do pai ao filho, no entanto, não deve ser visto apenas como uma metáfora literária. Ele toca na realidade concreta de nossas vidas. Todos nós, em algum momento, precisamos dessa voz. Alguns tiveram a bênção de ouvir de seus próprios pais palavras de sabedoria. Outros talvez tenham experimentado o silêncio, a ausência ou até palavras que feriram mais do que curaram. Mas Provérbios 4 nos lembra que, ainda assim, existe um Pai maior, cuja voz nunca deixa de clamar por nós, convidando-nos à luz da sabedoria. Mesmo quem não teve uma referência paterna próxima, pode encontrar nesse texto a certeza de que há um cuidado superior, uma instrução que não falha, uma paternidade que transcende as limitações humanas. É nesse ponto que fé e razão se encontram. C.S. Lewis dizia que a voz de Deus fala conosco muitas vezes através de pessoas comuns e que é no ordinário que o extraordinário se manifesta. O chamado do pai ao filho é também o chamado da vida à consciência. É como se a própria realidade estivesse nos dizendo: se você quiser viver plenamente, não ignore a sabedoria. Ouça-a, guarde-a, valorize-a. E se não ouvirmos, o preço será inevitável. Não porque Deus queira punir, mas porque desprezar a sabedoria é como andar de olhos fechados em uma estrada repleta de abismos. Essa relação paterna carrega ainda uma mensagem de amor. O pai que chama não busca impor fardos, mas preservar a vida. Ele sabe que os filhos enfrentarão tentações, atalhos, caminhos escuros, e por isso insiste: não se afaste, não se desvie, não abandone estas palavras. Há um tom de urgência misturado com ternura. Não é apenas um mestre instruindo alunos, mas um pai suplicando que a vida de seus filhos seja protegida pelo poder da sabedoria. Por fim, esse chamado do pai ao filho também nos convida a refletir sobre o que deixaremos para os que virão depois de nós. Estamos transmitindo sabedoria ou apenas distrações? Estamos oferecendo palavras que iluminam ou ruídos que confundem? Todos, de algum modo, somos pais espirituais para alguém, seja por meio de nossas palavras, de nossas atitudes ou de nossa influência silenciosa. Assim como recebemos um chamado, também passamos adiante um chamado. O eco continua. Provérbios 4, ao destacar essa relação, nos lembra que a vida não é apenas sobre nós mesmos. É sobre ouvir, guardar e transmitir. É sobre reconhecer que cada um de nós está inserido em uma corrente invisível de sabedoria que começou antes de nós e que, se valorizarmos, continuará fluindo para muito além do nosso tempo. O chamado do pai ao filho é, no fundo, o chamado da vida à responsabilidade. E ignorá-lo é perder não apenas a própria direção, mas também privar os outros da luz que poderíamos compartilhar. O caminho
como escolha diária. Quando Provérbios 4 fala do caminho, não o descreve como algo distante, fixo ou predeterminado, mas como uma estrada que se desenha passo a passo, conforme cada escolha é feita. O texto nos revela que a vida não é um destino pronto e inescapável, mas um percurso vivo, construído pelas decisões do presente. A metáfora do caminho mostra que não basta sonhar com um fim glorioso se os passos dados hoje não estão alinhados com a sabedoria. Caminhar é decidir, e decidir é assumir responsabilidade. Cada gesto, cada palavra, cada pensamento que se materializa em ação vai moldando a estrada invisível que se estende diante de nós. Essa imagem é poderosa porque confronta uma das maiores ilusões humanas, a ideia de que o futuro simplesmente acontecerá sem depender do que fazemos agora. Quantas vezes repetimos para nós mesmos que um dia mudaremos, um dia seremos melhores, um dia nos voltaremos para aquilo que realmente importa. No entanto, a sabedoria de Provérbios 4 nos lembra que o amanhã nasce do hoje. O caminho que percorremos é construído no presente, e a negligência de hoje pode se transformar no abismo de amanhã. Ao falar do caminho, o texto não ignora que há bifurcações. Existe a vereda dos justos, que brilha como a luz da aurora, e existe o caminho dos ímpios, mergulhado em trevas. Essa é uma realidade dura, mas clara. Não há estrada neutra. A cada decisão, aproximamo-nos da luz ou nos afastamos dela. É como se cada escolha fosse uma pedra colocada na estrada, determinando se ela será firme e iluminada ou instável e obscura. A responsabilidade é pessoal, e não podemos culpar apenas as circunstâncias. Mesmo em meio ao caos, ainda escolhemos como responder. Ainda decidimos se permaneceremos fiéis à sabedoria ou se cederemos às trevas. Esse chamado à decisão diária é profundamente atual. Vivemos em um tempo em que a liberdade é exaltada como o direito de fazer qualquer coisa. Mas pouco se fala sobre o peso dessa liberdade, a responsabilidade de escolher com sabedoria. Jung lembrava que a liberdade sem consciência é apenas ilusão, porque no final somos dominados pelos impulsos que não controlamos. Provérbios 4 nos ensina que a verdadeira liberdade é escolher o caminho certo, não se deixar arrastar pela correnteza. Caminhar na sabedoria é, portanto, um ato de libertação, mas também de disciplina. Cada pequeno gesto conta. Às vezes imaginamos que apenas as grandes decisões definem nosso futuro, mas a verdade é que são os hábitos silenciosos, repetidos diariamente, que moldam nossa estrada. O que você lê, o que você escuta, com quem você se relaciona, como responde às provocações da vida, tudo isso é construção de caminho. É por isso que o texto bíblico insiste em guardar a instrução no coração e andar segundo ela. Não basta ter ouvido uma vez. É preciso praticar constantemente, pois o caminho é vivo e se constrói a cada instante. Esse ensino confronta também nossa tendência de procrastinar. Adiar a sabedoria é adiar a vida. Deixar para amanhã é um dos enganos mais perigosos, porque o caminho se faz hoje. E cada dia de adiamento é um desvio que nos leva mais longe da luz. Provérbios 4 nos chama a compreender que o momento presente é sagrado. É agora que decidimos. É agora que construímos. O futuro nada mais é do que a soma de todos os agoras vividos com consciência ou desperdiçados na insensatez. A metáfora do caminho também nos lembra que não caminhamos sozinhos. Nossas escolhas não afetam apenas a nós mesmos, mas abrem ou fecham possibilidades para outros. Uma estrada bem trilhada pode servir de guia para quem vem atrás, assim como um caminho corrompido pode arrastar muitos para a escuridão. Isso amplia nossa responsabilidade. Escolher a sabedoria não é apenas um ato pessoal, é também um ato comunitário. A luz da nossa estrada pode iluminar a de outros, e a sombra que aceitamos pode escurecer mais do que apenas nossa vida. Essa consciência é libertadora, mas também exigente. Não existe fórmula mágica ou atalho. O caminho é o resultado do cotidiano. Ele se constrói no silêncio da disciplina, na firmeza da fé, na paciência de quem compreende que a luz cresce aos poucos.
Não se trata de perfeição imediata, mas de direção constante. O importante não é quão rápido se anda, mas se os passos seguem a vereda da luz. Cada decisão sábia é uma vitória contra as trevas. Cada ato de prudência é uma pedra firme colocada na estrada que nos leva ao propósito. Provérbios 4 nos lembra de algo fundamental. A vida não nos arrasta por um trilho inescapável. Ela nos apresenta escolhas e somos chamados a decidir. O caminho é nosso para ser escolhido, moldado e trilhado. A cada dia diante de nós há uma bifurcação. E a pergunta ecoa: qual estrada você vai construir hoje? O caminho não é apenas onde você anda, mas quem você se torna. E a cada passo, a cada decisão, o coração revela se caminha em direção à luz ou se deixa seduzir pelas trevas. Essa é a beleza e a responsabilidade do caminho como escolha diária. Ele é a revelação viva daquilo que somos. A luz que cresce dentro do ser. Provérbios 4 descreve a vereda dos justos como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa metáfora é de uma beleza incomparável, porque não fala apenas da luz externa, que ilumina os caminhos, mas de uma claridade interior, que cresce silenciosa e constante dentro de quem escolhe viver na sabedoria. A imagem da aurora nos mostra que a vida espiritual, psicológica e existencial não acontece em saltos instantâneos, mas em processos graduais, em um crescimento contínuo que se revela pouco a pouco. Assim como o nascer do sol não ocorre de repente, mas rompe suavemente a escuridão, também a luz da sabedoria não invade de forma brusca, mas se expande dentro de nós até que a visão se torne plena e o coração esteja amadurecido. Essa progressão é essencial para compreender a natureza da sabedoria. Ela não é uma revelação imediata que transforma tudo em um instante, mas um aprendizado paciente, construído na fidelidade do dia a dia. Cada escolha correta é como um raio de sol que rompe as sombras. Cada palavra de vida é como uma claridade nova que dissipa a escuridão. E quanto mais permanecemos nesse caminho, mais a luz cresce, até que o coração, antes confuso e dividido, se torna firme, iluminado, seguro. Essa é a promessa do texto. Não ficaremos para sempre na penumbra da dúvida, porque a luz que começa pequena se tornará plena. É interessante notar que a aurora não apenas ilumina, mas transforma a paisagem. O que na noite parecia ameaçador, sob a luz do sol revela-se inofensivo. O que antes era sombra indefinida se mostra como forma clara. Assim acontece dentro de nós. A sabedoria, quando cresce, não muda apenas nossas ações, mas também nossa percepção. Passamos a enxergar com clareza aquilo que antes parecia confuso. Passamos a discernir intenções, caminhos e consequências. A escuridão interior, marcada por medos e ilusões, cede lugar à visão nítida da verdade. Essa imagem também nos ensina sobre paciência. Muitos desejam transformação imediata, querem resultados instantâneos, esperam maturidade de um dia para o outro. Mas a luz da aurora nos lembra que o crescimento é gradual. Não precisamos desesperar quando a plenitude ainda não chegou. O importante é estar no caminho certo, na direção da luz. O sol da justiça não falha em nascer, e a cada dia a claridade se tornará mais intensa. Essa esperança nos sustenta, mesmo quando ainda vemos sombras dentro de nós. Do ponto de vista psicológico, essa progressão é profundamente significativa. Carl Jung falava do processo de individuação como uma jornada em que o ser humano se torna quem realmente é, integrando sombra e luz em sua identidade. Provérbios 4 já anunciava essa realidade. O justo amadurece gradualmente, iluminando áreas que antes estavam ocultas. Não é um salto mágico, mas um percurso consciente, em que a sabedoria vai formando o caráter e dando sentido à existência. A luz que cresce dentro do ser é também a cura das fragmentações internas, a reconciliação entre o que somos e o que fomos chamados a ser. A metáfora da aurora também dialoga com a experiência espiritual mais profunda. A luz que nasce dentro de nós
não é apenas resultado de esforço humano, mas reflexo da própria presença de Deus, que ilumina o interior com sua verdade. É como se cada ensinamento guardado, cada palavra meditada, cada prática de fidelidade fosse uma janela aberta para que a luz divina entre. O coração humano, antes fechado e escuro, vai se tornando um templo iluminado, um espaço onde a vida encontra clareza e paz. Mas há algo ainda mais importante. A aurora não é apenas para si mesma. Ela anuncia o dia para todos. Do mesmo modo, a luz que cresce dentro de nós não permanece confinada. Ela irradia, toca, alcança os outros. Quem caminha na vereda da sabedoria se torna inevitavelmente um farol para os que andam na escuridão. A clareza interior transborda em palavras, atitudes e exemplos que iluminam ao redor. O crescimento pessoal torna-se bênção coletiva. Essa imagem nos desafia a refletir sobre como estamos permitindo que a luz cresça dentro de nós. Estamos nutrindo o processo diário, dando espaço para que a aurora se expanda, ou estamos bloqueando a entrada da claridade com distrações, medos e insensatez? A promessa é clara. Se permanecermos na sabedoria, a luz não deixará de crescer. Mas a escolha de abrir as janelas do coração é nossa. No fim, o texto de Provérbios 4 nos revela que a jornada da vida não é uma batalha perdida contra a escuridão. Pelo contrário, é uma caminhada em direção a uma luz que nunca retrocede, que nunca se apaga, que cresce até a plenitude. Essa é a esperança que sustenta o justo. Mesmo quando ainda há sombras, a aurora já começou, e nada pode deter o sol que está por nascer. As trevas silenciosas do cotidiano. Provérbios 4 não descreve as trevas como um inimigo distante, que se apresenta de forma clara e ameaçadora, mas como uma sombra que se infiltra no cotidiano de maneira quase imperceptível. A escuridão da qual o texto fala não se manifesta apenas em grandes atos de maldade ou em escolhas drásticas, mas, sobretudo, nos pequenos desvios, nas concessões aparentemente inofensivas, nos detalhes que passam despercebidos. É a negligência diária, o hábito de ignorar a consciência, a repetição de gestos automáticos que aos poucos vão moldando o coração para longe da sabedoria. O mal raramente chega com uma face assustadora. Ele se apresenta em forma de distrações sutis, de justificativas convenientes, de atalhos fáceis. São essas trevas silenciosas que tornam o cotidiano perigoso. A descrição bíblica afirma que os ímpios não sabem em que tropeçam. Essa é a essência da cegueira espiritual. Viver sem perceber a própria condição. E aqui reside a grande armadilha. As trevas não apenas escondem o caminho, mas cegam os olhos de quem as habita, fazendo parecer natural o que é destrutivo. É possível passar anos acreditando estar em plena luz, enquanto na realidade se caminha em círculos no escuro. Essa falta de percepção é o que torna as trevas silenciosas tão perigosas, porque não despertam alerta imediato. A pessoa se acostuma, adapta-se, aprende a conviver com a sombra como se fosse luz. Se observarmos a vida moderna, percebemos como essa descrição é atual. Vivemos imersos em rotinas aceleradas, em distrações digitais, em busca incessante por prazer e reconhecimento. Tudo parece inofensivo, mas aos poucos vai anestesiando a sensibilidade da alma. O coração, que antes vibrava diante da verdade, torna-se insensível. A consciência, que antes incomodava diante do erro, se acostuma ao silêncio. As pequenas escolhas de todos os dias, ignorar um aviso interior, ceder a um impulso, justificar uma mentira, relativizar um valor, vão construindo uma estrada escura, até que, de repente, a pessoa já não distingue o bem do mal, nem a sabedoria da insensatez. Essa é a astúcia das trevas. Não se impõe pela força, mas pelo hábito, e o hábito se torna natureza. O que era inaceitável no início se torna normal depois de repetido muitas vezes. Assim, o mal não precisa gritar, basta sussurrar de forma contínua até que a alma se acostume. É como uma casa que vai acumulando poeira todos os dias. A sujeira não se torna visível de uma hora para outra,
mas quando menos se espera, tudo já está coberto. Do mesmo modo, a negligência cotidiana cobre o coração de sombras, obscurecendo a visão até que a vida inteira parece envolta em trevas. Psicologicamente, esse processo é explicado pela capacidade humana de racionalizar e justificar suas escolhas. Carl Jung falava sobre a sombra como o conjunto de aspectos negados ou ignorados em nós mesmos. Quando não reconhecemos esses elementos, eles atuam no inconsciente, guiando decisões e atitudes sem que percebamos. Provérbios 4 já antecipava essa realidade. Quem caminha nas trevas tropeça sem saber por quê. O coração não examinado se torna vulnerável, e a ausência de reflexão abre espaço para que as sombras cresçam sem controle. A dimensão espiritual, porém, vai além. As trevas não são apenas ausência de luz, mas uma força ativa que tenta desviar o ser humano de seu propósito. O cotidiano é o campo de batalha dessa luta invisível. Não se trata apenas de grandes crises, mas das escolhas aparentemente banais: o que alimentar na mente, a quem dar ouvidos, quais desejos seguir. É nesse terreno que se decide se a vida se encaminhará para a luz da sabedoria ou para a escuridão da insensatez. A batalha não acontece apenas em momentos extraordinários. Ela se trava todos os dias, em cada detalhe. As trevas silenciosas também têm outro efeito devastador. Elas roubam o senso de urgência. A pessoa que vive nelas não sente pressa em mudar porque não percebe o perigo. Acredita ter controle, pensa que pode interromper o caminho a qualquer momento. Mas a verdade é que, quanto mais se caminha na escuridão, mais difícil se torna voltar. A familiaridade com a sombra se transforma em prisão. É por isso que Provérbios 4 insiste tanto em ouvir e guardar a instrução. A sabedoria é a única lâmpada capaz de revelar a presença das trevas que parecem inofensivas. Essa realidade nos confronta diretamente. Quantas vezes deixamos passar pequenas concessões, acreditando que não terão consequências? Quantas vezes toleramos pensamentos, hábitos e atitudes que sabemos não estarem alinhados com a luz, mas que justificamos por conveniência? São nesses momentos que as trevas silenciosas se instalam. E quando percebemos, já estamos tropeçando em escuridão sem entender como chegamos até ali. Mas há também esperança nessa revelação. Se as trevas avançam de forma sutil, a luz também cresce de maneira gradual. Basta uma pequena abertura, um gesto de arrependimento, uma decisão de voltar a ouvir a voz da sabedoria, e a aurora começa a nascer novamente dentro do coração. A escuridão não tem poder absoluto. Ela se sustenta no silêncio, na distração e na negligência. Quando a consciência desperta e a sabedoria é buscada, a luz rompe e dissipa as trevas. Portanto, o ensinamento de Provérbios 4 é claro. Não subestime as trevas silenciosas do cotidiano. Elas são reais, insidiosas e perigosas, mas também são frágeis diante da luz. Reconhecê-las já é o primeiro passo para vencê-las, e escolher a sabedoria todos os dias é o caminho seguro para que a vida não seja dominada por sombras, mas resplandeça cada vez mais na claridade da verdade. A vigilância sobre o invisível. Provérbios 4 traz um dos versículos mais conhecidos e, ao mesmo tempo, mais profundos de toda a Escritura. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa afirmação revela a essência da espiritualidade e da existência humana. O coração, na perspectiva bíblica, não é apenas o órgão físico, mas o centro da identidade, o espaço onde se unem pensamentos, emoções, vontade e espírito. É o núcleo invisível que governa toda a vida visível. E é justamente por ser invisível que requer vigilância constante, porque as maiores batalhas não se travam diante dos olhos, mas dentro do ser. A ordem de guardar o coração é mais do que um conselho de prudência. É um chamado à consciência, uma advertência de que tudo o que somos e fazemos nasce de dentro. As ações externas são apenas reflexo do que está enraizado no interior. Se o coração é puro,
a vida floresce. Se está contaminado, a vida se corrompe. O coração é como uma nascente. Se a fonte é limpa, a água que jorra refresca e alimenta. Se a fonte é poluída, toda a correnteza é afetada. Essa é a dimensão do invisível que o texto nos chama a vigiar. O invisível é traiçoeiro, porque não se deixa perceber de imediato. Pequenos pensamentos, desejos ocultos, intenções secretas, tudo isso parece inofensivo à primeira vista, mas com o tempo se transforma em ação e hábito. O mal raramente começa com um gesto escandaloso. Ele começa no silêncio da mente, em fantasias nutridas, em justificativas sutis, em ressentimentos guardados. E se o coração não for vigiado, esses elementos crescem como raízes escondidas que, mais cedo ou mais tarde, rompem a superfície e destroem tudo ao redor. Essa vigilância exige disciplina interior. Não se trata de vigiar apenas comportamentos externos, como quem controla aparências, mas de prestar atenção ao que ninguém vê. Jesus, séculos depois, reforçaria essa mesma ideia ao dizer que é do coração que procedem adultérios, mentiras, invejas e homicídios. O mal não começa fora, ele brota de dentro. Por isso, guardar o coração é mais importante do que proteger bens, conquistar riquezas ou defender reputações. É a raiz da vida. Mas como vigiar o que é invisível? A sabedoria de Provérbios nos aponta o caminho. Primeiro, pela atenção ao que alimentamos. O coração é um solo fértil, e tudo o que nele lançamos pode criar raízes. Palavras ouvidas, imagens vistas, pensamentos repetidos, tudo se torna semente. A vigilância começa ao selecionar o que deixamos entrar. Em segundo lugar, pela prática da reflexão. A vida acelerada de hoje nos empurra para a superficialidade, mas apenas quem silencia e examina a si mesmo consegue perceber os movimentos internos que moldam sua existência. Vigiar é parar, é ouvir a própria consciência, é identificar tendências antes que se tornem prisões. Do ponto de vista psicológico, isso dialoga com a ideia de autoconsciência. Carl Jung advertia que aquilo que não reconhecemos em nós mesmos atua às escondidas, controlando nossa vida. O inconsciente não examinado se transforma em destino. Provérbios 4 já anunciava essa verdade. Quem não guarda o coração acaba escravo de forças invisíveis. Vigiar, portanto, é integrar consciência e espírito, razão e fé, para não permitir que o invisível se torne ditador de nossas escolhas. Do ponto de vista espiritual, essa vigilância é ainda mais profunda. O coração é o lugar do encontro com Deus. É nele que a voz divina fala, é nele que a fé nasce, é nele que a sabedoria se instala. Se não o guardamos, permitimos que ruídos, ídolos e sombras ocupem o espaço reservado ao sagrado. Guardar o coração é proteger esse território, mantendo-o sensível à voz que conduz à vida. É impedir que o invisível do mal silencie o invisível da graça. A vigilância sobre o invisível também nos lembra que as grandes quedas nunca acontecem de repente. Sempre começam em detalhes ignorados. Uma pequena concessão, um pensamento não confrontado, uma ferida não tratada, tudo isso cresce até que, de repente, a vida inteira parece desmoronar. O chamado de Provérbios 4 é um alerta preventivo. Não espere a ruína para cuidar do coração. Faça isso agora, todos os dias, com zelo, disciplina e atenção. Esse chamado não é pesado, é libertador. Guardar o coração não significa viver em paranoia ou medo, mas em consciência e cuidado. Significa valorizar o que é mais precioso, tratar a si mesmo como alguém que carrega um tesouro invisível que precisa ser protegido. E ao guardar o coração, não apenas protegemos a nós mesmos, mas também oferecemos vida aos outros. Afinal, das fontes do coração fluem palavras, gestos e decisões que afetam todos ao redor. Provérbios 4 nos revela, assim, que a verdadeira vigilância não está nos muros externos, mas no cuidado com o invisível. Guardar o coração é guardar a própria vida. É vigiar a nascente para que a água nunca deixe de fluir cristalina. É escolher, todos os dias,
ser fonte de luz e não de sombra. E é compreender que as batalhas mais importantes da existência não são travadas diante dos olhos do mundo, mas no silêncio secreto do coração. Os olhos como portas do destino. Provérbios 4 nos desafia a manter os olhos fixos adiante, como quem não se deixa distrair pelos atalhos ou seduzir pelas paisagens enganosas à margem do caminho. Esse conselho aparentemente simples carrega um poder extraordinário, porque nos lembra que os olhos são mais do que instrumentos biológicos de visão. Na tradição bíblica e na reflexão filosófica, os olhos são janelas da alma, portais por onde entram influências e por onde também se projeta a direção da vida. O que fixamos com os olhos molda o coração, e o que o coração deseja determina para onde os pés caminharão. Manter os olhos adiante é muito mais do que uma postura física, é uma decisão existencial. É escolher foco, propósito e direção em um mundo que constantemente tenta nos distrair. As imagens que vemos, as metas que perseguimos, as comparações que fazemos, tudo isso exerce força sobre nossa identidade. Se nossos olhos se fixam em sombras, o coração se enche de sombra. Se fixam na luz, a alma se fortalece. Jesus retomaria essa mesma ideia ao dizer que os olhos são a lâmpada do corpo. Se forem bons, todo o corpo será luminoso. Se forem maus, todo o corpo será mergulhado em trevas. A visão é, portanto, determinante para o destino. Esse ensino é especialmente atual em nossa época, marcada por estímulos visuais incessantes. Nunca os olhos foram tão bombardeados com imagens, informações e distrações. Publicidades, redes sociais, séries, notícias, tudo compete por segundos da nossa atenção. E o coração, constantemente exposto a esse turbilhão, acaba se moldando pelaquilo que mais contempla. O perigo está justamente em não perceber que o olhar não é neutro. O que escolhemos ver é o que escolhemos ser. Se nossos olhos se perdem em comparações, invejas, desejos desordenados, o coração será arrastado para a insatisfação e para a ansiedade. Se nossos olhos se fixam na sabedoria, na luz, naquilo que edifica, o coração será fortalecido. Há aqui também uma dimensão psicológica importante. O olhar concentra a energia. Aquilo em que focamos cresce dentro de nós. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, escreveu que o ser humano pode suportar quase qualquer sofrimento se tiver diante de si um propósito claro. O foco do olhar interior definia quem sobrevivia ao caos e quem sucumbia ao desespero. Provérbios 4 já antecipava essa verdade. O olhar voltado para a direção certa preserva a vida. Manter os olhos adiante não é apenas disciplina, mas estratégia de sobrevivência em meio ao caos do cotidiano. Fixar os olhos no propósito também nos protege dos atalhos. Muitas vezes a estrada da sabedoria parece longa, lenta, menos atraente. As trevas oferecem caminhos fáceis, atalhos sedutores, soluções rápidas. Mas quem desvia o olhar, perde o destino. O olhar é o volante da alma. Onde ele aponta, os pés seguem. Por isso, a instrução de manter os olhos adiante é um chamado à fidelidade, à perseverança, à coragem de permanecer firme, mesmo quando as distrações parecem irresistíveis. Os olhos como portas do destino também nos lembram de algo essencial. Aquilo que contemplamos molda nossa imaginação e, por consequência, nossas decisões. Se alimentamos a mente apenas com imagens de fracasso, medo e violência, o coração reagirá com desespero, desconfiança e insegurança. Se, ao contrário, contemplamos a beleza, a justiça, a sabedoria e a verdade, o coração responderá com esperança e firmeza. O olhar é um filtro que escolhe de que material será feito o nosso futuro. Esse princípio é confirmado diariamente em nossas próprias experiências. Pense em quantas vezes uma simples mudança de foco transformou um dia. Quando olhamos apenas para problemas, eles parecem insuperáveis. Quando olhamos para soluções, eles se tornam desafios superáveis. Quando fixamos os olhos naquilo que edifica, descobrimos forças que não sabíamos ter.
É por isso que Salomão insiste tanto na necessidade de manter o olhar no rumo certo. Porque o olhar não é apenas uma percepção, é uma decisão sobre o destino. Do ponto de vista espiritual, manter os olhos adiante é direcionar-se para a luz que vem de Deus, é não se deixar distrair pelas ilusões passageiras, é viver como quem sabe que há uma meta maior, uma eternidade em vista. Essa consciência dá força para resistir às seduções do momento, porque o olhar está firmado no que não se perde. Assim, os olhos não apenas veem, mas guiam. Eles se tornam faróis que iluminam a estrada interior e nos conduzem com firmeza. Em última análise, os olhos como portas do destino nos ensinam que cada olhar é uma escolha. Podemos olhar para trás, presos em ressentimentos. Podemos olhar para os lados, comparando-nos com os outros. Podemos olhar para baixo, vivendo em desânimo. Ou podemos olhar para a frente, na direção da sabedoria, da luz e do propósito. Provérbios 4 nos convida a essa decisão. Fixar os olhos no que edifica, porque aonde o olhar vai, o coração segue. E para onde o coração vai, a vida inteira se move. A força oculta do discurso. Provérbios 4 nos conduz a uma reflexão profunda sobre o poder das palavras, mostrando que aquilo que dizemos e aquilo que ouvimos molda de maneira invisível o destino humano. O texto sagrado não trata o discurso como algo banal ou neutro. Ao contrário, ele revela que as palavras carregam uma força capaz de pavimentar o caminho da vida ou de lançar alguém em trevas. O coração pode ser guardado, os olhos podem ser fixados, mas se a boca não for disciplinada e os ouvidos não forem seletivos, todo o esforço se perde, porque o discurso é a expressão viva do que se passa no interior. As palavras, mesmo quando parecem pequenas e esquecíveis, são sementes que se espalham pelo coração e pela mente. Uma frase de encorajamento pode sustentar alguém em meio a um dia de escuridão. Uma palavra cruel lançada sem cuidado pode ferir durante anos, corroendo silenciosamente a alma. Não é por acaso que o texto bíblico insiste em instruir sobre o que deve sair de nossos lábios. O discurso é poder criador ou destruidor. Com ele, construímos pontes de afeto, mas também podemos erguer muralhas de hostilidade. Com ele, transmitimos sabedoria, mas também podemos espalhar confusão e engano. A força oculta do discurso se manifesta em duas dimensões: a palavra que ouvimos e a palavra que pronunciamos. Aquilo que alimentamos nos ouvidos molda o coração. A voz da sabedoria, quando ouvida e meditada, transforma em vida. Mas, se escolhemos ouvir a voz das trevas, o coração se enche de sombra, e os lábios inevitavelmente refletirão essa escuridão. O ciclo é claro. Palavras geram pensamentos, pensamentos moldam sentimentos, sentimentos se tornam ações e ações se transformam em destino. Tudo começa com a palavra. Na psicologia moderna, entende-se que a linguagem não é apenas comunicação, mas construção de realidade. Nossas narrativas internas definem como interpretamos o mundo. Se dizemos a nós mesmos que somos derrotados, nos comportaremos como derrotados. Se afirmamos que temos propósito e que a luz cresce dentro de nós, caminharemos com firmeza. Viktor Frankl observou nos campos de concentração que aqueles que mantinham uma narrativa de sentido conseguiam resistir ao sofrimento de forma extraordinária. A força do discurso interno se tornava combustível de sobrevivência. Provérbios 4 já sabia dessa verdade milênios antes. Cuidar das palavras é cuidar da vida. Do ponto de vista espiritual, essa dimensão é ainda mais radical. O universo, segundo a fé, foi criado pela palavra de Deus. Isso nos mostra que a palavra tem poder criador, e como portadores dessa imagem divina, nossas palavras também carregam, em escala humana, poder de edificar ou destruir. Quando abrimos a boca, não apenas descrevemos a realidade, mas também participamos da sua construção. Por isso, o chamado de Provérbios 4 é para que o discurso seja limpo, íntegro, alinhado à sabedoria. A boca é o reflexo do coração, e o coração molda todo o ser. A força oculta do discurso
também aparece na sutileza. Nem sempre percebemos o impacto imediato do que falamos. Muitas vezes, acreditamos que foram apenas palavras ao vento. No entanto, palavras lançadas no invisível encontram eco. Elas ficam guardadas em memórias, reverberam em consciências, ecoam na mente de quem as ouviu. Uma palavra dita na infância pode marcar o adulto décadas depois. Um insulto esquecido por quem o proferiu pode ser lembrado como ferida por quem o recebeu. O discurso, portanto, nunca é neutro, e seu poder silencioso exige responsabilidade. Mas há também um aspecto libertador nesse princípio. Se palavras negativas podem aprisionar, palavras de sabedoria e vida podem libertar. O mesmo coração que foi ferido por anos pode ser restaurado por uma palavra de verdade, dita no momento certo. A boca que antes semeava discórdia pode se tornar instrumento de cura. O ouvido que se acostumou a ouvir mentiras pode aprender a se alimentar de sabedoria. A transformação começa no discurso. Provérbios 4 nos chama, então, a refletir sobre quais palavras estamos permitindo que nos formem e quais palavras estamos oferecendo ao mundo. Estamos ouvindo a voz da sabedoria ou nos acostumando ao ruído das trevas? Estamos pronunciando palavras que edificam ou lançando sementes de destruição? Essa vigilância sobre o discurso é parte essencial da vida na luz. Não basta guardar o coração e fixar os olhos. É preciso também disciplinar a boca e filtrar os ouvidos. A força oculta do discurso, quando alinhada à sabedoria, se torna arma poderosa contra a escuridão. Ela encoraja, consola, orienta, guia. Ela desperta coragem em quem desanima, traz clareza em meio à confusão, fortalece em meio à fraqueza. Cada palavra de sabedoria pronunciada é como um raio de luz que atravessa as trevas do cotidiano. Assim, Provérbios 4 nos convida a reconhecer a responsabilidade e o poder que carregamos em cada frase, lembrando-nos de que a vida e a morte estão no poder da língua. E quem compreende essa verdade passa a falar não apenas com a boca, mas com a consciência de que seu discurso molda destinos. Disciplina, a estrada que se estende. Em Provérbios 4, a disciplina aparece como um elemento silencioso, mas indispensável, para que a vida seja mantida na direção da luz. Não se trata de uma disciplina imposta de fora para dentro, como um castigo, mas de uma disciplina interior, voluntária, cultivada na consciência de que cada passo precisa ser firme. A estrada da sabedoria não se constrói de um salto, nem se percorre em um instante. Ela se estende longa e exigente, pedindo perseverança. É a disciplina que transforma a sabedoria recebida em sabedoria vivida, que transforma instruções em hábitos e que transforma escolhas isoladas em estilo de vida. A disciplina é a ponte entre o que sabemos e o que realmente nos tornamos. Quantas pessoas conhecem palavras de vida, mas não as praticam? Quantas reconhecem o valor da luz, mas se deixam seduzir pelas sombras do imediatismo? Provérbios 4 denuncia esse perigo ao insistir que não basta ouvir, é preciso caminhar. A disciplina é essa constância que impede que o entusiasmo inicial se perca. Ela é a estrada que garante que não apenas começamos, mas também chegamos ao destino. A imagem da estrada nos ajuda a compreender melhor esse princípio. Uma estrada longa não se percorre com um único impulso, mas com repetição de passos. Da mesma forma, a disciplina é feita de atos pequenos, cotidianos, aparentemente simples, mas que somados constroem o caminho. É acordar cada dia e decidir ouvir a sabedoria. É escolher o que parece menos atraente, mas que edifica. É renunciar ao atalho fácil para permanecer na vereda certa. Essa constância é o que transforma a vida, mesmo quando não percebemos de imediato. A falta de disciplina, ao contrário, nos faz perder o rumo. Sem ela, a vida se torna como um carro sem direção, à mercê do terreno e das circunstâncias. Somos levados por emoções, por desejos momentâneos, por pressões externas. A disciplina é o volante firme que mantém a estrada reta, mesmo quando o terreno é acidentado. Ela não elimina as dificuldades,
mas garante que não sejamos dominados por elas. Na perspectiva psicológica, a disciplina é a capacidade de adiar a gratificação em nome de um propósito maior. É abrir mão do prazer imediato em troca de algo mais profundo e duradouro. Jordan Peterson costuma dizer que a disciplina está enraizada na ideia de sacrifício, de abrir mão de algo menor para alcançar algo maior. Essa é a essência da estrada que se estende. Cada passo disciplinado é uma renúncia ao impulso momentâneo em favor de um destino mais elevado. Espiritualmente, a disciplina é ainda mais rica. Ela é a expressão prática da fidelidade. Quando a Bíblia fala em guardar os mandamentos e andar nos caminhos da sabedoria, está falando de disciplina. Não de um peso sufocante, mas de uma decisão diária de permanecer no propósito. É a disciplina que sustenta a fé nos dias em que não há entusiasmo. É a disciplina que mantém a oração viva, mesmo quando o coração está cansado. É a disciplina que nos protege de tropeçar quando as trevas parecem oferecer atalhos sedutores. O fascinante é que a disciplina, com o tempo, se transforma em liberdade. No início, parece restrição, como uma cerca que limita, mas na prática, ela abre espaço para a vida florescer. O músico só pode tocar com liberdade porque primeiro se submeteu à disciplina dos ensaios. O atleta só alcança a excelência porque se entregou à disciplina dos treinos. Da mesma forma, o coração só alcança a plenitude quando se entrega à disciplina da sabedoria. A estrada se estende, mas ela conduz a um destino de luz, de clareza e de propósito. É preciso reconhecer, no entanto, que a disciplina não nasce espontaneamente. Ela precisa ser cultivada, exige escolhas conscientes, exige resistência diante da preguiça e da dispersão. Mas com o tempo, ela se torna parte de quem somos. O esforço inicial se transforma em hábito, e o hábito em caráter. A estrada, antes difícil e árida, torna-se natural de percorrer, porque os pés já se acostumaram ao ritmo. Provérbios 4 nos lembra, então, que a disciplina é mais do que uma prática de vida. É uma postura diante da existência. É decidir não ser escravo dos impulsos, mas senhor das próprias escolhas. É compreender que a estrada pode ser longa, mas que cada passo dado na direção da sabedoria nos aproxima de uma luz cada vez mais intensa. Sem disciplina, a vida se dispersa. Com disciplina, a estrada se estende, firme, iluminada, conduzindo ao destino certo. E aqui está a promessa. A estrada da disciplina não é apenas suportável, mas recompensadora. A cada passo, a luz cresce. A cada renúncia, a vida se fortalece. A cada escolha fiel, o coração se torna mais firme. A estrada é longa, mas não é vazia. Ela é preenchida pelo propósito, e cada metro percorrido é vitória contra as trevas. Disciplina, portanto, não é castigo, mas o segredo silencioso que sustenta a vida inteira. Sabedoria, como escudo psicológico. Provérbios 4 apresenta a sabedoria não apenas como uma virtude abstrata, mas como uma força protetora, um verdadeiro escudo que preserva a vida contra perigos visíveis e invisíveis. Quando pensamos em escudo, logo imaginamos um objeto físico usado para bloquear ataques externos. Mas o texto nos convida a perceber que a sabedoria age em uma dimensão mais profunda. Ela protege a mente, o coração e a alma. Ela é um escudo psicológico e espiritual contra a ansiedade, o engano, a manipulação e o vazio existencial. Não se trata de uma defesa passiva, mas de uma presença ativa que fortalece o interior diante das pressões do mundo. A vida contemporânea expõe de forma clara a necessidade desse escudo. Vivemos em uma era marcada por excesso de informação, por crises constantes, por desafios emocionais e por uma avalanche de vozes que disputam nossa atenção. Sem sabedoria, a mente se torna frágil, vulnerável às manipulações, às comparações e ao medo. É como atravessar um campo de batalha sem proteção. Cada palavra dura, cada notícia negativa, cada frustração se torna uma flecha que atravessa a alma. Mas quando a sabedoria é cultivada, ela age como um filtro,
Ajuda a discernir o que realmente importa, a selecionar quais vozes ouvir, a resistir às ilusões que paralisam e confundem. Esse aspecto protetor da sabedoria é visível no cotidiano. Pense em quantas vezes a ansiedade nasce não dos fatos em si, mas da interpretação que damos a eles. A sabedoria não elimina os problemas, mas redefine nossa forma de lidar com eles. Ela nos ensina a diferenciar o essencial do supérfluo, a reconhecer que algumas batalhas não merecem ser travadas, a perceber que nem todo ataque precisa ser respondido. Assim, ela funciona como escudo psicológico, bloqueia os golpes que poderiam destruir a serenidade e conserva a mente focada naquilo que edifica. Do ponto de vista psicológico, esse princípio dialoga com o que Viktor Frankl chamava de liberdade última, a capacidade de escolher a atitude diante das circunstâncias. Ele, que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração, testemunhou que mesmo em meio ao sofrimento mais brutal, era possível proteger a mente ao escolher um significado, um propósito. Essa é exatamente a função da sabedoria em Provérbios 4, blindar o interior para que, mesmo quando o exterior desmorona, a alma permaneça firme. A sabedoria é a armadura invisível que impede que o caos do mundo se torne caos dentro de nós. Mas a sabedoria, como escudo, não é apenas defensiva, ela também é preventiva. Ela nos protege antes mesmo que o mal aconteça, evitando que escolhamos caminhos de destruição. Muitas vezes, a ansiedade e a dor que carregamos são fruto de escolhas precipitadas, de decisões tomadas sem reflexão. A sabedoria, ao iluminar a estrada, nos protege de tropeçar. Ela nos dá antecipadamente a visão dos riscos, preservando-nos de dores desnecessárias. Assim, sua função não é apenas reagir, mas também preparar e guiar. Esse princípio se estende à dimensão espiritual. A fé bíblica não apresenta o sábio como alguém livre de problemas, mas como alguém protegido da ruína interior. As tempestades ainda vêm, mas não derrubam. As críticas ainda chegam, mas não paralisam. As trevas ainda tentam se aproximar, mas não conseguem apagar a luz. O escudo da sabedoria não impede o contato com o mundo, mas impede que o mundo destrua o que há de essencial dentro do ser humano. Essa proteção também se manifesta no relacionamento com os outros. Quem vive na sabedoria aprende a não ser manipulado por discursos sedutores, a não se deixar enganar por promessas ilusórias, a não ceder às pressões coletivas que afastam do propósito. A sabedoria protege contra pessoas que exploram fraquezas e contra sistemas que alimentam ilusões. Ela é de fato um escudo invisível, porque guarda aquilo que ninguém mais pode guardar: a integridade do coração. Provérbios 4 nos mostra, então, que buscar a sabedoria não é apenas um luxo intelectual, mas uma necessidade vital. Ela é defesa contra a ansiedade que nos consome, contra a confusão que nos paralisa, contra o vazio que nos adoece. Ela protege de dentro para fora, blindando a mente contra ataques invisíveis, e, ao mesmo tempo, guia o caminho, prevenindo quedas e preservando a vida. Esse escudo, no entanto, não é entregue pronto. Ele é forjado dia após dia pela prática da escuta, pela vigilância sobre o coração, pelo exercício da disciplina. Cada escolha alinhada à sabedoria acrescenta uma nova camada de proteção, tornando o coração mais resistente e a mente mais estável. E quando finalmente compreendemos a profundidade dessa metáfora, percebemos que a sabedoria não é apenas consolo, mas estratégia de sobrevivência. Ela é o escudo que nos permite atravessar as tempestades sem sermos destruídos, continuar caminhando em meio às trevas sem perder a luz e manter viva a esperança quando tudo ao redor parece desmoronar. O silêncio das escolhas não feitas. Provérbios 4 nos mostra que a vida se desenha por escolhas. A cada passo, a cada decisão, definimos qual estrada trilharemos. Mas existe uma armadilha ainda mais perigosa do que escolher mal. É simplesmente não escolher. O silêncio das escolhas não feitas é uma forma invisível de rendição. É permitir que o tempo, as circunstâncias ou as pressões externas decidam em nosso lugar.
Essa inércia, muitas vezes disfarçada de prudência ou de espera, revela, na verdade, uma falta de vigilância. E como ensina o texto, quando o coração não se posiciona pela sabedoria, acaba inevitavelmente se deixando arrastar pelas trevas. Não escolher é, por si só, uma escolha. É permitir que o curso natural da vida, marcado pelo peso das distrações, das paixões desordenadas e das ilusões, determine o caminho. A imagem do rio ajuda a compreender esse ponto. Quem não rema é levado pela corrente. O silêncio das escolhas é como deixar o barco solto nas águas, sem direção, acreditando que chegará a um destino seguro. Mas a correnteza, quase sempre, conduz a abismos. A ausência de decisão não preserva a neutralidade. Ela apenas nos coloca à mercê de forças que não controlamos. Essa passividade é particularmente sedutora porque oferece a ilusão de conforto. É mais fácil adiar, é mais fácil protelar, é mais fácil se esconder na desculpa de que ainda não é o momento certo. Mas a verdade é que a vida não para esperar nossa decisão. Enquanto adiamos, enquanto deixamos o coração suspenso entre caminhos, já estamos trilhando uma estrada, e geralmente não é a da sabedoria. A negligência diária, quando somada, constrói destinos inteiros. O silêncio das escolhas não feitas também se manifesta nas pequenas coisas. Não é apenas sobre decisões grandiosas, mas sobre o cotidiano. Não escolher cultivar hábitos saudáveis é, na prática, escolher o desgaste. Não escolher vigiar o coração é, de fato, abrir espaço para que sombras invisíveis se instalem. Não escolher guardar a palavra é se expor a discursos que contaminam. A vida nos coloca diante de múltiplos convites todos os dias, e a recusa em responder é, na prática, aceitar que outra voz decidirá em nosso lugar. Na psicologia, esse comportamento é descrito como paralisia por análise ou procrastinação crônica. O medo de errar, o receio de perder, a ilusão de que haverá sempre mais tempo, acabam paralisando a pessoa. Mas o paradoxo é que a própria paralisia já é uma forma de erro, porque o tempo perdido jamais retorna. Jung diria que evitar escolher é, muitas vezes, se recusar a encarar a sombra, fugindo da responsabilidade de integrar o que há de mais profundo em si mesmo. Provérbios 4 traduz essa mesma verdade em termos espirituais. Quem não escolhe a vereda da sabedoria está sem perceber, caminhando em trevas. A sabedoria insiste que a vida é feita de decisão, e decidir pela sabedoria exige coragem. É enfrentar desconfortos, é aceitar renúncias, é abrir mão do atalho fácil em favor da estrada longa e disciplinada. Essa coragem nasce do entendimento de que o preço da neutralidade é sempre maior do que o preço da escolha. O indeciso se torna refém das circunstâncias, enquanto o que decide pela sabedoria encontra direção e sentido. Espiritualmente, o silêncio das escolhas não feitas é ainda mais grave. Jesus alertaria, séculos depois, que não existe espaço para neutralidade. Quem não é por mim é contra mim. O coração humano, quando não se entrega à luz, se entrega à sombra, ainda que sem perceber. O vazio não permanece vazio por muito tempo, sempre será preenchido. Se não pela sabedoria, será pela insensatez. Se não pela verdade, será pela mentira. Se não pela luz, será pelas trevas. Provérbios 4 nos mostra que a vida exige posicionamento. Não basta desejar vagamente a sabedoria. É preciso escolhê-la, buscá-la, guardá-la. A omissão é traiçoeira, porque se mascara de prudência, mas seu resultado é ruína. Por isso a instrução é clara. Incline o ouvido, fixe os olhos, guarde o coração, caminhe na disciplina. Cada uma dessas ações exige decisão. Cada uma delas rompe o silêncio da inércia. No fim, o silêncio das escolhas não feitas nos lembra que o tempo é implacável. A vida não espera que nos decidamos em segurança, em calma ou em comodidade. A vida avança e quem não escolhe se perde. O convite de Provérbios 4 é urgente. Não se permita ser levado pela correnteza da neutralidade. O destino da luz exige escolhas firmes e a cada instante o coração é chamado a se posicionar.
O silêncio pode parecer inofensivo, mas é nele que as trevas encontram terreno fértil. Romper esse silêncio é o primeiro passo para viver plenamente. O chamado da luz. Ao final de Provérbios 4, a mensagem que ecoa não é apenas de instrução, mas de confronto. Somos colocados diante de uma encruzilhada decisiva. Ou caminhamos na vereda da luz, que brilha cada vez mais até o dia perfeito, ou nos deixamos levar pela estrada das trevas, onde se tropeça sem perceber. Não há terceira via, não há neutralidade. O capítulo inteiro constrói essa tensão para que, ao chegar aqui, não reste dúvida. A vida exige posicionamento. É a sabedoria ou a insensatez. É a luz ou a escuridão. Esse chamado da luz é, ao mesmo tempo, um convite e uma advertência. É convite porque abre diante de nós a promessa de uma vida plena, guiada pela clareza da verdade, sustentada pela disciplina, fortalecida pelo escudo da sabedoria. É advertência porque nos alerta sobre o preço da surdez espiritual, sobre os perigos de não vigiar o coração, sobre o risco de deixar que as sombras silenciosas do cotidiano determinem nosso destino. O chamado é urgente porque o tempo não espera. O amanhã nasce do hoje, e a estrada que escolhermos agora determinará o futuro que viveremos. A imagem da luz da aurora que cresce até o meio-dia é profundamente esperançosa. Ela nos lembra que ninguém nasce pronto. Ninguém desperta já em plena claridade. Todos começamos em meio às sombras. Mas se ouvirmos a voz da sabedoria, se guardarmos o coração, se fixarmos os olhos adiante, se disciplinarmos os passos, a luz crescerá dentro de nós. O que hoje ainda é penumbra se tornará clareza, o que hoje ainda é dúvida se tornará certeza, o que hoje ainda é fraqueza se tornará firmeza. Esse é o poder da sabedoria, transformar gradualmente a vida até que ela brilhe em plenitude. Mas há também o alerta das trevas. Elas não chegam de repente, avançam devagar, silenciosas, até que a cegueira se torna natural. Quem não escolhe a sabedoria, ainda que acredite estar neutro, já está escolhendo a escuridão. É por isso que o chamado da luz é tão insistente. Ele nos lembra que a vida é um campo de batalha invisível, onde cada pensamento, cada palavra, cada decisão importa. Guardar o coração, vigiar o olhar, disciplinar os passos, escolher palavras de vida, tudo isso não são práticas opcionais, mas estratégias de sobrevivência espiritual e psicológica. O impacto desse capítulo está em revelar que a vida não é apenas sobre conquistas externas, mas sobre a integridade do coração. É dentro de nós que se decide se caminharemos em direção à sabedoria ou se seremos arrastados pela insensatez. A luz e as trevas não são apenas forças externas, mas realidades interiores. E cada dia, em cada escolha, estamos respondendo ao chamado: permanecer na sombra ou abrir espaço para a claridade da verdade. Esse chamado da luz é universal. Ele transcende culturas, religiões e épocas. Todo ser humano, em algum momento, sente o convite da sabedoria e a tentação das trevas. Todo coração é colocado diante dessa encruzilhada. Por isso, Provérbios 4 fala não apenas aos filhos de Salomão, mas a todos nós, hoje. A pergunta é direta e pessoal. Qual estrada você vai escolher? A conclusão não é apenas teórica, mas prática. A luz exige ação. Não basta admirar sua beleza. É preciso caminhar nela. Não basta compreender o valor da sabedoria. É preciso praticá-la. A disciplina, a vigilância, o discurso íntegro, o olhar fixo, o coração guardado, tudo isso são expressões concretas do chamado. E é nesse movimento que a vida se transforma, porque a luz cresce dentro de quem a escolhe. Provérbios 4 termina, assim, como uma convocação solene. É como se o texto dissesse: agora que você ouviu, não pode mais alegar ignorância. A decisão está diante de você. Caminhará na luz ou permitirá que as trevas silenciosas o envolvam? Essa não é uma escolha distante, mas imediata. É a escolha do hoje, do agora, de cada passo dado a partir deste momento. E aqui está a verdade mais impactante. A luz
já começou a brilhar. Mesmo em meio às sombras, a aurora se levanta dentro de quem ouve e responde. O chamado da luz é, na realidade, o chamado da vida. É a voz da sabedoria gritando em meio ao ruído, pedindo que despertemos, que escolhamos, que vivamos. E a decisão final cabe a cada um de nós. Permanecer na sombra ou atender ao chamado da luz que jamais se apaga. Você não caminha sozinho nessa estrada. Escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração neste estudo, porque sua experiência pode iluminar outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos capítulos e caminhar conosco na sabedoria.